A oração do justo é poderosa. Que bom que você está aqui, eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o seu coração. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra injusta, ou nenhuma palavra suja, ou nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem vocês. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus também perdoou vocês em Cristo Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela leitura do texto da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco de forma poderosa. Espírito Santo, muito além do que as minhas palavras limitadas, que o Senhor possa falar aos corações de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou a oração do justo é poderosa. É um versículo muito usado nas reuniões de oração. E de fato, meu irmão e minha irmã, a oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz. Deus a ouve, responde, intervém de forma sobrenatural, cura, restaura e salva de forma extraordinária, porque a oração do justo sim pode muito em seus efeitos. Precisamos então entender que a oração aqui dita por Tiago não é a oração de qualquer pessoa, mas a oração do justo é que é poderosa. Não é a oração de qualquer pessoa que é poderosa, mas a oração do justo. E quem é o justo? Quem é o justo aqui que Tiago fala? O justo é aquele que recebeu a Cristo Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. O justo é aquele que foi justificado por Cristo Jesus, aquele que em Cristo se tornou filho de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida pelos méritos de Cristo. Mas também o justo é aquele que recebeu da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, uma nova natureza, ou seja, a capacidade dada pelo Espírito Santo de agora ter desejos e viver de forma santa. O justo, meu irmão e minha irmã, ele não vive de qualquer jeito, mas ele busca viver uma vida santa, separada e exclusiva para Deus. É preciso entender isso. Então entenda, não somos filhos de Deus porque... Isso aqui é muito importante. Nós não somos filhos de Deus porque vivemos em santidade. Não. Mas em Cristo somos filhos de Deus. E por isso buscamos viver em santidade. Então, o justo, ele vive em santidade. Logo, a oração poderosa não é a oração de qualquer pessoa feita em nome de Jesus, mas é a oração do justo, que é a pessoa que busca viver, tem intenções dentro de si, da nova natureza dada por Deus, uma nova natureza santa, uma nova natureza pura, que é dada pelo próprio Deus no novo nascimento. O justo busca viver uma vida que agrade a Deus. E aqui, nesse texto de Efésios que nós lemos, talvez você está falando assim, pastor, o senhor leu o texto de Efésios, está falando sobre o texto de Tiago, o que isso tem a ver? Tem a ver que aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre aqueles que nasceram de novo, sobre aqueles que têm uma nova vida, sobre os justos. Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, mas também para mim e para você. Se somos justos, precisamos colocar em prática esses ensinamentos do apóstolo Paulo. E vejamos alguns ensinamentos que esse texto nos traz. Primeiro, a nossa vida precisa ser assim. Quem mentia, agora fale a verdade. Quem mentia, agora não mente mais. Quem mentia, agora fale a verdade, custe o que custar.
Hoje em dia, vale muito a pena mentir por diversos motivos. Ah, não, eu precisei mentir. Não, eu tive que mentir. Não. O crente, o justo, ele não mente. O justo, ele é filho de Deus. E não mente, porque aquele que mente é filho do diabo. Porque o diabo é pai de toda mentira. Então, custe o que custar, o justo conta a verdade. Segundo o ensinamento que nós tiramos do verso 26 e 27, do 4º capítulo de Efésios: fiquem irados pelo motivo certo, não pequem e nem dê lugar ao diabo. Fiquem irados pelo motivo certo, fiquem irados, mas não pequeis. Devemos, meu irmão e minha irmã, odiar, sim, nos irar, mas contra o pecado. Assim como Jesus no templo chegou jogando as cadeiras para cima, lembra? Irado contra o pecado, contra o erro, contra o pecado que estava sendo cometido contra Deus naquele lugar, Jesus se irou. E aquilo que Deus odeia, nós também devemos odiar. Aquilo que tira a ira do coração de Deus, deve também tirar a ira do nosso coração, deve também nos levar a nos irar, e não no sentido de fazermos mal ao outro, mas no sentido de odiarmos aquela situação que pode nos afastar de Deus. Por exemplo, hoje em dia tem estado muito em voga um pensamento que diz que a Bíblia não é a única e exclusiva palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra inerrante de Deus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é completamente a palavra que Deus deixou para nós. Nós precisamos crer nisso, e aquele que fala contra isso está admitindo que está contra o próprio Deus. Precisamos entender isso e odiar esse tipo de pensamento. Não as pessoas que pensam assim, mas esse tipo de pensamento. Outra coisa que aprendemos aqui ainda nesses versos é que não devemos armazenar raiva dentro de nós. Irmão, entenda uma coisa. É muito importante resolver as coisas na nossa vida de forma rápida. Às vezes nós ficamos alimentando raízes de amargura dentro de nós. Ficamos alimentando as coisas dentro de nós, chateações, e não as resolvemos. Se fizermos isso, acabaremos, hora ou outra, dando lugar ao diabo, como diz o texto. E não é isso que Deus quer para nós, e eu acredito que nem é isso que você queira. Então, perdoe, peça perdão, se reconcilie rápido. Do contrário, o diabo assumirá as rédeas da sua vida. Outra coisa que precisa estar sobre a nossa vida, na vida do justo: aquele que roubava, pare de roubar. Trabalhe e reparta o que Deus tem dado com os necessitados. O texto, o versículo 28, nos diz que aquele que roubava não rouba mais. Agora trabalha para repartir com os necessitados. Não é somente parar de fazer o que é errado, mas é começar a fazer o que é certo. O crente não só para de fazer, não só para com os vícios, não só para com as coisas, ele para também. Mas agora faz o que é certo, anuncia as boas novas, faz a obra do Senhor, se coloca à disposição do reino de Deus, ajuda o necessitado. O texto aqui nos ensina, o contexto desse versículo nos diz que aquele que roubava não roube mais, mas agora, pelo contrário, trabalha e ainda o que ganha, compartilha com os necessitados. Nesse caso, trabalhando, o sustento é para ele próprio, mas também para o outro. Aqui nós vemos a premissa de Deus, que Deus nos deu, de prosperar, de crescermos financeiramente, para termos uma boa vida sim, mas também para sermos benfeitores com os necessitados. As riquezas na vida do cristão não é bênção somente para ele enriquecer, mas também deve ser instrumento, dom, talento de Deus, para que ele reparta com os necessitados de sua comunidade, para que ele reparta com as pessoas necessitadas à sua volta. É só a gente ler o versículo que isso vai estar claro. Na vida do crente, nós não vivemos aqui arrecadando riquezas neste mundo, mas nós, aquilo que Deus nos dá, se sobra nas nossas vidas, devemos partilhar com pessoas à nossa volta. Outra coisa que aprendemos no verso 29 e 30, cuidado com suas palavras. Elas podem entristecer o Espírito Santo. Hoje vemos muitos cristãos, nesse tempo pós-moderno, muitos cristãos que vivem falando pelos cotovelos e falam inclusive o que não deviam. Precisamos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, irmãos e irmãs. O que o texto chama essa palavra de palavra torpe. Torpe significa palavra podre. Palavra que faz mal às pessoas à nossa volta, palavras sujas, palavras de baixo calão.
Crente não pode ter a boca suja, meu irmão e minha irmã. A mudança do coração, às vezes fala assim, não, pastor, não importa. O que importa é o meu coração. Não importa o meu jeito de falar. Não importa o meu jeito de vestir. Não importa o meu jeito de posicionar. Importa. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Então o nosso coração precisa ser mudado. E quando o nosso coração de fato é mudado, os nossos lábios, aquilo que sai da nossa boca também é mudado. Nós temos mais cuidado agora porque queremos que as nossas palavras também glorifiquem a Deus. A nossa forma de falar precisa edificar as pessoas à nossa volta e transmitir graça a elas. O texto diz que a fala mundana, a fala torpe, a fala suja, ela entristece o Espírito Santo. Sabe, às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo é uma sensação. E não. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E ele tem sentimentos. E às vezes as nossas falas entristecem o Espírito Santo. Sabe, às vezes nós como pais, estamos na igreja aos domingos, durante a semana, vamos às células, mas ficamos falando dos irmãos, mal dos irmãos em casa. Ficamos falando mal do pastor em casa. E às vezes os nossos filhos veem, mas sobretudo o Espírito Santo vê. A gente está entristecendo o Espírito Santo. As palavras que devem sair da nossa boca devem edificar, devem abençoar, devem trazer consolo, devem trazer renovo, devem trazer exortação que aproxima de Deus. E não palavras sujas e palavras podres que não deveriam estar na nossa boca. Última coisa que aprendemos no verso 31 é que em nosso meio não pode haver maldade, mas pelo contrário, devemos manifestar a bondade e a graça de Deus que nos alcançou por meio de Cristo. Não vivemos em amargura. Dentro dos nossos relacionamentos como igreja não pode ter amargura, irmãos. Se há, resolva. Não pode haver indignação, não pode haver ira, não pode haver gritaria, como a gente viu, ira pode dar lugar ao diabo. Tome cuidado com isso. Não pode haver gritaria, blasfêmia, uma pessoa falando mal contra a outra. Não pode haver maldade. Não, mas ao contrário, precisamos como cristãos, como irmãos em Cristo Jesus, viver de forma compassiva e, como diz o verso 31 no final, perdoar os outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Concluo dizendo, se queremos que nossas orações sejam respondidas de forma poderosa por Deus, se queremos de fato sermos encontrados justos, precisamos não somente dizer que somos justos, não somente dizer que estamos em Cristo Jesus, não, mas precisamos de Cristo e nele buscarmos viver de forma justa, viver como quem nasceu de novo, viver de fato como um filho e uma filha de Deus, pela força dada pelo Espírito Santo, vivendo uma vida que glorifique a Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que o Senhor, em Cristo Jesus, venha nos justificar e como justo que somos, possamos viver uma vida vivida em santidade. E eu creio que assim, Deus responderá poderosamente a oração do justo, porque afinal, ela pode muito em seus efeitos. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa palavra. E pedimos ao Senhor que ela possa continuar falando ao nosso coração. Ela está aqui na internet, que a gente possa revisitá-la quantas vezes forem necessárias, para que as verdades da tua palavra possam ser praticadas e aplicadas na nossa vida. Pai, queremos não só sermos chamados de justos, mas queremos ser justos, de fato justificados, justos que buscam viver em santidade, para a glória do teu nome. Pai amado, queremos que nossas orações sejam respondidas com poder, não conforme a nossa vontade, mas se formos justos, oraremos a tua vontade e que o Senhor responda às nossas orações com poder. Perdoa os nossos pecados e transforma as nossas vidas no nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com outras pessoas. E se você é aqui da cidade de Ribeirão das Neves, eu gostaria de ter o privilégio, se você ainda não faz parte das nossas comunidades de fé, nos faça uma visita. Na descrição aqui embaixo tem os endereços das nossas igrejas. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.